Olá, meus queridos alunos da Unievangélica, em especial as turmas do 9º e 10º período. Sejam muito bem-vindos à plataforma virtual de aprendizagem. Hoje a gente vai discutir um assunto que vocês já viram em aulas presenciais, né? Que é a importância de a restauração do dente tratado endodonticamente. Então hoje nós vamos falar sobre o preparo desses retentores, da cimentação, no caso dos perímetros de fibra de vidro. E eu queria deixar uma mensagem depois final para vocês aproveitarem esse momento de quarentena, para a gente aproveitar os conteúdos que estão sendo produzidos. Diariamente a gente está sempre colocando conteúdos, fóruns de discussões novos nas plataformas, e a gente conta com o empenho de vocês na realização dessas tarefas e estamos sempre à disposição no que for preciso. Bons estudos e vamos para a aula. Bom, então sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, né? Cujo tema é restauração do dente tratado endodonticamente. Hoje daremos ênfase aos protocolos clínicos para a cimentação dos pinos de fibra de vidro. Acreditamos que esse seja um tema de bastante importância dentro do contexto clínico, a gente entender que o selamento endodôntico definitivo, ou seja, a restauração do dente tratado endodonticamente, faz-se fundamental para a gente alcançar o sucesso do tratamento. Então a gente vai discutir também esse passo a passo, desde do preparo para a colocação de um retentor, no caso o pino de fibra de vidro, e como que ocorre toda essa sequência técnica desde o preparo até a finalização do núcleo, que aí o dente estaria apto a uma restauração indireta posteriormente. Então nós vamos discutir esses aspectos, discutir esse passo a passo clínico na presente aula de hoje. Os objetivos da presente aula são conhecer a importância do selamento endodôntico definitivo para o sucesso do tratamento, conhecer as reais indicações para um retentor intraradicular, então quando é indicado, quais são realmente as reais necessidades de um dente receber um retentor intraradicular. E a gente conhecer o passo a passo da cimentação do pino de fibra de vidro, que é uma técnica extremamente minuciosa, que requer cuidado em cada fase, mas esses passos operatórios, a sequência, a obediência de cada etapa que leva ao sucesso desta técnica. Então nós vamos comentar esses aspectos na presente aula de hoje. Como referências para o estudo, vocês podem utilizar o livro do professor Hélio Pereira Lopes, que tem um capítulo sobre restauração do dente tratado endodonticamente, e o livro do professor Carlos Estrela também, a aula está muito embasada nesse livro Endodontia Laboratorial e Clínica, que vocês têm disponível na biblioteca virtual. Esse é um livro também que eu chamo a atenção, como leitura complementar, né, que algumas imagens foram extraídas deste livro, do professor Leonardo Muniz e colaboradores, Reabilitação Estética em Dentes Tratados Endodonticamente, que ele dá uma ênfase muito grande a esses protocolos de cimentação do pino de fibra de vidro. Então a gente acredita que esse tema ele é de bastante relevância hoje no dia a dia clínico, porque com o advento da evolução dos materiais e dos sistemas adesivos, esses pinos têm sido bastante indicados em detrimento àqueles retentores metálicos fundidos, retentores pré-fabricados e tudo mais. Uma vez que, pelas características biológicas, biomecânicas desses pinos de fibra de vidro, muito semelhante à da dentina, tem se indicado muito a utilização desses pinos nas situações em realmente que são necessários. E a gente percebe que houve uma evolução da odontologia restauradora e adesiva, uma melhora dos materiais, que promovam uma melhor adesão entre esse conjunto, né? E isso tem aumentado a sobrevida desses dentes restaurados com pino de fibra de vidro, né, a longo prazo. Então, muitas das situações clínicas do quais vocês, alunos e colegas
também podem vivenciar é que muitas situações será necessária a colocação de um retentor, a indicação de um retentor, e a gente conhecer esses passos clínicos torna-se hoje fundamental. Esse é um exemplo extraído da Associação Americana de Endodontia, que fala dos fundamentos do tratamento endodôntico, que é o ato de abrir, esvaziar, né, sanificar e, sobretudo, preencher. Então, aqueles casos que às vezes tem infecção endodôntica, a gente faz a abertura, o esvaziamento, o processo de sanificação por meio da solução irrigadora e da medicação intracanal. Depois a gente tem um ato de preencher o canal, que é a obturação em si e, fundamentalmente, a restauração desse dente tratado endodonticamente, que é o tema da aula de hoje. Então, conhecer os materiais e técnicas restauradoras, seja o clínico, seja o endodontista, é hoje fundamental. E quando a gente fala em preenchimento, no ato de preencher, nós temos que ter ideia que esse selamento endodôntico, esse ato de preencher, ele é inerente não somente à obturação do canal reticular, quanto também da restauração definitiva do dente. E nesse sentido, a restauração definitiva torna-se hoje fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico. E essa restauração definitiva ela pode ser realizada de uma forma direta, uma restauração direta de resina composta, por exemplo, ou através de uma restauração indireta, do qual vai se fazer uma coroa parcial, uma coroa total, com material cerâmico e tudo mais. E a gente vê muitos trabalhos que mostram insucessos de tratamentos advindos ou de uma pobre endodontia e uma restauração coronária deficiente, né? E quando a gente tem essas duas coisas combinadas, os índices de fracasso dos tratamentos são muito altos, né? Mas às vezes nós podemos ter situações em que a gente pode-se observar aqui nessa radiografia um tratamento que foi bem realizado, bem conduzido, né? Porém, o paciente não restaurou esse dente. Ou seja, houve uma infiltração microbiana no sistema de canais reticulares, recontaminando tudo aquilo que foi feito. E a restauração, então, passa a ter um papel-chave nesse processo. Isso aqui foi um caso que a gente avaliou na clínica, né, que um colega indicou para a colocação de um retentor. No que a gente foi investigar, né, o paciente nos relatou que ele tinha mais de 2 anos que estava nessa condição. E aí vem a pergunta, prepara, coloca o retentor direto ou faça o retratamento do canal? Então o indicado aqui, conhecendo todos os aspectos de infiltração, nós temos que fazer o esvaziamento dessa massa obturadora, ou seja, o retratamento, o repreparo, a colocação da medicação, obturação novamente, e aí sim submeter esses pacientes aos procedimentos restauradores através da colocação do pino e a restauração definitiva do elemento. Corroborando um pouco com o que a gente está falando, esse trabalho feito por professor Estrela, pela professora Cíntia, em 2008, mostra essas características, né, da infiltração microbiana em dentes portadores de restaurações provisórias. E quão é influente eu terminar, às vezes, uma endodontia e a influência dessa restauração provisória. Então, ele comparou nesse estudo diferentes materiais restauradores, o IRM, o CAVID, o Vitremer, que é um ionômero de vidro fotopolimerizável, e comparou o grau de infiltração microbiana. Então ele colocou um meio de cultura, né, inoculou bactéria, né, por 7 dias e fez leituras entre 7, 21, 30, 45 e 60 dias. E avaliou o grau de infiltração microbiana. O que ele pôde perceber nos resultados? Né? Que o Vitremer foi o único material que não apresentou infiltração microbiana, mostrando a importância de um material selador nesse processo. Veja que o IRM apresentou graus de infiltração microbiana, né, com 7, com 21, com 30, com 45 e com 60 dias. Um outro trabalho interessante, realizado pelo professor Martin Tromp, né, publicado no International Endodontic Journal em 95, mostra essa relação entre a qualidade do tratamento endodôntico e a qualidade do material restaurador e o impacto que isso tem.
Então, na primeira linha aqui, quando você vê uma qualidade de um tratamento endodôntico satisfatório associado a um tratamento restaurador satisfatório, de boa qualidade, nós temos um índice de sucesso de 91,4% que ele encontrou. Por outro lado, quando você pega um dente que ele tem uma qualidade de tratamento insatisfatória, porém a restauração é deficiente, olha o tanto que os índices de sucesso caem para 44,1%. Quando você tem, olha que interessante, quando você tem um tratamento de má qualidade, endodonticamente falando, a obturação não foi bem realizada, porém a restauração está satisfatória, olha só o efeito que tem a restauração definitiva do elemento. Tem um índice de sucesso até maior do que a própria qualidade do tratamento. Ambos são fundamentais, mas aqui eu chamo a atenção que o impacto que uma restauração definitiva bem realizada tem no sucesso do tratamento endodôntico. Então nós podemos verificar vários trabalhos, como por exemplo esse, a prevalência de riscos, né, de periodontite apical em dentes tratados endodonticamente em uma subpopulação brasileira, realizado pelo professor Estrela e colaboradores, avaliando o impacto que tem a restauração definitiva, né, e o tratamento endodôntico. Quando você tem uma adequada restauração coronária, né, olha só, eu tenho um índice de sucesso, ele encontrou um índice de sucesso de 72%. Agora, quando ele tinha um tratamento endodôntico pobre e uma restauração coronária deficiente, olha então o impacto que isso tem. 195 casos foram encontrados, né, 71,7% de prevalência de periodontite apical, ou seja, de fracasso de tratamento e persistência da colonização microbiana. Então, a gente concluir um tratamento, obviamente a gente não pode deixar um material restaurador de baixa qualidade. É fundamental eu fazer o preparo para preservar aquela obturação, aquele processo de sanificação que foi realizado. Então, nesse sentido, a restauração definitiva tem um impacto fundamental, como vocês viram nesses trabalhos. Influência da restauração definitiva no sucesso do tratamento endodôntico. Então, eu costumo dizer que o tratamento endodôntico ele é concluído após a restauração definitiva do dente. Desde aquele sequência do diagnóstico, execução técnica, obturação e selamento definitivo, eu termino o meu tratamento endodôntico com a restauração definitiva. Então, em dentes tratados endodonticamente, sempre recai a pergunta, né? Quando é que um dente necessita de uma colocação de um retentor intrarradicular? Quando é que ele requer um retentor intrarradicular? Basicamente, aquelas situações em que eu não tenho remanescente coronário suficiente para me suportar uma restauração direta. Então, nesses casos, faz-se necessário o uso, a utilização de um retentor intrarradicular. Buscar retenção intrarradicular para suportar uma restauração indireta. Então, que tipo de retentor será colocado nessa situação? Que realmente o que a gente vai discutir agora nos próximos slides. Né? Então, hoje, os pinos de fibra de vidro têm ganhado notoriedade na clínica, né? Dado as suas características biomecânicas, né? Dada o seu comportamento clínico. É claro que existem as indicações, que nós vamos comentar. Mas uma das características interessantes dos pinos de fibra de vidro é o módulo de elasticidade muito próximo à dentina. Então, quando a gente compara, por exemplo, nesse trabalho realizado por Leles e colaboradores em 2009, mostra o módulo de elasticidade dos pinos de fibra de vidro em megapascal, em G megapascal, associados à dentina. Olha só, olha a característica muito semelhante, material com propriedades semelhantes ao dente. Isso tem um impacto também fundamental. Outros trabalhos mostram esses aspectos. O pino de fibra de vidro favorece as condições retentivas das restaurações coronárias. Melhora a estabilidade mecânica do conjunto substrato-elemento restaurador. Então, quando eu não tenho remanescente, faz necessária a colocação. Então, ele melhora essa estabilidade mecânica. Alta resistência à fadiga e flexão. Ele dissipa melhor essas forças. Melhor distribuição do estresse. Capacidade de manutenção do tecido dentário remanescente.
Então, um trabalho interessante, publicado agora recentemente no Brazilian Oral Research, pelo professor Carlos José Soares, discute muito esses aspectos biomecânicos das restaurações por pinos de fibra de vidro, discutindo muito longevidade e sucesso dessas restaurações. E um ponto interessante que é colocado nesse artigo é que alguns aspectos são fundamentais para o sucesso e a duração, né, a longo prazo desses pinos em um dente. Primeiro, seleção e desenho do pino. Tem toda a influência. Eu selecionar bem, eu usar um pino realmente adequado para cada condição. O comprimento do pino, respeitando aqueles princípios biomecânicos, nós vamos comentar um pouco mais à frente isso aí. Diâmetro do pino, quantidade e qualidade da dentina coronária remanescente, ou seja, o efeito férula. O dente tem férula, que tipo de férula é, ou não tem férula. Tudo isso influencia também numa estabilidade a longo prazo. Ainda nesse artigo, ele coloca também desenhos do pino, né? O quão isso pode influenciar no desempenho dessas restaurações com pino de fibra de vidro. Então, eu tenho pinos hoje disponíveis no mercado que tem um formato não liso, mas apresenta rugosidades, ou seja, como se fossem uns cones superpostos, e que esses pinos têm diferença quando eu comparo com pinos lisos, né? A resistência passa a ser um pouco menor. Então, às vezes, se eu tenho disponível, se eu tenho esse conhecimento que o pino liso ele apresenta melhores propriedades, obviamente na escolha eu posso também optar por pinos mais lisos do que esses, como o Riffle Post, que é produzido, que tem esses desenhos diferentes. A férula também tem um efeito fundamental, também na estabilidade e longevidade a longo prazo. A quantidade de dentina coronária que você tem abraçando aquela restauração a nível cervical também tem influência, e até na dissipação dos estresses, conforme mostra esse exemplo. E sempre a gente fica com aquilo na cabeça, né? Quando ocorrem as falhas? Quando realmente ocorrem as falhas? E por que ocorrem as falhas? Então, quando o pino solta, a gente tem alguns questionamentos. Por que soltou? Será que foi uma falha biomecânica, ou seja, uma oclusão não balanceada, hábitos parafuncionais, contato prematuro, toda uma série de situações de desordem desoclusal que aconteceu? Ou será mesmo que não foi biomecânico, foi um processo de falhas na cimentação? Que às vezes muitas desses insucessos dessas restaurações se devem não ao processo biomecânico, mas sim a falhas nas etapas de cimentação que nós vamos comentar mais à frente isso aqui. Uma frase emblemática dita pelo nosso inesquecível Ayrton Senna diz o seguinte: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Porque é um desafio hoje a gente cimentar um pino de fibra de vidro. E qual que é o desafio? O desafio é a gente promover clinicamente uma união micromecânica dentro do canal radicular. Então esse conjunto pino, cimento e dentina tem que ter um conjunto extremamente aderido dentro do canal radicular para evitar que esse pino solte posteriormente a um processo de cimentação. E hoje nós temos visto uma melhora significativa nessa adesão, dados aos materiais adesivos, aos materiais de cimentação que são utilizados, que tem melhorado muitas características biomecânicas desses materiais e de adesão também. E tem favorecido muito o sucesso a longo prazo dessas restaurações à base de fibra de vidro. Porém, nós encontramos algumas dificuldades. Primeira delas, a sensibilidade da técnica adesiva às condições do substrato. Em outras palavras, eu tenho que preparar aquela dentina para receber esse dente, né? Isso é característico também muito dessa técnica, né? Preparar o substrato dentinário para receber aquele pino de fibra de vidro. Grande diversidade de materiais e técnicas de cimentação que a gente tem, né?
ou que pode atrapalhar, pode melhorar, mas como também pode atrapalhar. Incorreta indicação no que diz respeito à quantidade de tecido coronário remanescente. Então, vamos supor que eu não tenho férula nenhuma, eu não tenho um remanescente coronário ali para reforçar essa estrutura. Obviamente, a indicação do pino de vidro seria inadequada em algumas situações, né? Experiência profissional, então depende muito do conhecimento do profissional, da execução técnica desses atos operatórios que a gente vai comentar, e o fator de configuração da cavidade, o fator de configuração C. Então repare nesse desenho que mostra um pino de fibra de vidro aderido no canal e numa condição em que o cimento não preencheu todo o espaço. Então você tem em vermelho o diâmetro do canal radicular, né? E aqui em azul você tem o pino de fibra de vidro. Então repare que ao redor você tem um preenchimento do cimento resinoso, mas que deixou falhas, deixou espaços. Então, essa é uma situação que às vezes pode ocorrer na clínica que vai levar a falhas técnicas. Ou seja, esse pino não vai sair. Ele não vai ser aderido, às vezes com esforço investigatório, às vezes no primeiro momento esse conjunto todo pode sair. Então, houve uma seleção inadequada do pino, né, para esse diâmetro do canal radicular. E mais à frente nós vamos comentar a técnica, às vezes teria que ter sido feito uma reanatomização do pino, ou seja, uma personalização desse conjunto para o canal em si, né, no sentido de evitar esses grandes espaços que teriam que ser preenchidos pelo cimento. Então, nesse sentido, a cimentação, o protocolo de cimentação do pino de fibra de vidro é uma técnica extremamente minuciosa e crítica. Por que eu estou dizendo isso? Porque vários atos operatórios são necessários para que essa restauração dê certo. Então são 8 passos operatórios. Inicialmente, o preparo, né, para receber esse pino de fibra de vidro, né, que é a desobturação do canal radicular no diâmetro adequado, né, usando brocas de Gates, de Largo, outros instrumentos que promovam essa desobturação. Posteriormente, a seleção e prova inicial do pino no canal radicular. Então aquele exemplo anterior me mostra a importância de eu colocar um pino e ver realmente se ele preencheu todo o comprimento e se ele tem poucos espaços iniciais ali no diâmetro do canal. Isso favorece muito a longevidade a longo prazo. Imersão desse pino num peróxido de hidrogênio a 37% por 60 segundos. Aplicação do silano e aguardar por 60 segundos. Secagem do canal radicular. Reanatomização. Aplicação do cimento resinoso autoadesivo. Posicionamento desse conjunto do pino, né? Fotopolimerização posterior e a confecção do núcleo de preenchimento. Então são vários passos operatórios que eu tenho que seguir. E eu quebrar ou negligenciar uma dessas etapas pode levar falhas futuras com esse tipo de restauração. Então o preparo do canal radicular, né, o preparo do conduto radicular para receber esse pino tem que ser feito obviamente sob isolamento absoluto, né, a gente evitar contaminação nesse sistema de canais, com constante irrigação, né, para promover essa desobturação. E aí existe sempre um questionamento, né? Será que há um momento ideal para se realizar um preparo para retentor? Será que existe um momento ideal? Né? Eu coloco esse exemplo que eu realizei na clínica. Às vezes o colega pediu que era necessário colocar um retentor porque a coroa estava fragilizada e indicou a endodontia e o preparo do canal para a posterior colocação do pino de fibra de vidro. Então, nesse exemplo, na radiografia 3, né, como o colega já indicou, né, o preparo, o que era ideal? Que esse preparo e essa desobturação para receber o pino seja feita no momento seguinte à obturação. Em outras palavras, que você não deixe para uma sessão posterior, por exemplo,
Porque aqui nessa situação, antes de cortar, né, definitivamente, eu já posso cortar já no limite, né, naquele limite deixando aí 4 milímetros, né, e nessa condição eu tenho uma massa obturadora mais plástica, mais fácil da gente trabalhar, né, do que se eu deixar numa seção de posterior, ou seja, interseções, do qual o cimento já tomou presa, você mexe ali naquele conjunto, naquela estabilidade. Então, se a gente cortar antes e deixar pronto e limpar todas as paredes do canal radicular, né, de modo que não fica nenhuma gota pecha que interfira na adesão, é o ideal para a gente fazer no momento pós-obturação, ou seja, na mesma sessão. Então, o preparo do conduto radicular com fibra de vidro, uma vez que a gente desobtura e deixa aqueles 4 milímetros, nós vamos discutir um pouco mais, nós vamos fazer a secagem desse canal, irrigação com água destilada e a secagem do canal. Por que eu falei irrigação com água destilada? Porque o hipoclorito de sódio, se eu usar o hipoclorito de sódio, eu tenho que fazer uma neutralização com água destilada, para tirar aquele hipoclorito residual, porque a liberação de oxigênio que ocorre nessas soluções irrigadoras interfere também nos procedimentos restauradores adesivos. Nós vemos que o oxigênio tem influência direta na polimerização. Então tem que neutralizar com água destilada. Então, uma vez avaliado o remanescente, avaliado o comprimento, a limpeza dessas paredes do canal articular, você parte agora para as próximas sequências, que envolve o quê? A seleção e a prova inicial do pino de fibra de vidro, que é o segundo passo. Quando a gente observa isso, nós podemos ver que nós temos diferentes pinos, né? Seja eles lisos, rugosos, mas em diâmetros também. Então nós temos um diâmetro 0,25, um diâmetro 0,5, um diâmetro 1, um diâmetro 2 e assim por diante. E eu tenho que fazer uma prova inicial no sentido de avaliar se a linha de cimentação não é tão grande, ou se vai ser necessário uma reanatomização. Eu diria para você que todos os casos que possibilitam a reanatomização, ela deve ser feita para você ter um melhor conjunto, uma melhor adaptação, né? Então essa seleção do diâmetro do retentor passa a ser fundamental nesse sentido. E avaliar o comprimento mínimo da massa obturadora. Então tem que ter um comprimento mínimo de 4 milímetros. Hoje, dependendo da situação, né, eu posso deixar até mais do que isso, porque os materiais adesivos a adesão tem sido muito melhorada nos últimos anos. Mas é necessário ter um mínimo de 4, para não ter problemas de selamento apical, né, de infiltração de selamento apical, algum problema restaurador futuro, né? Seguindo essa proporção de 2/3 do tamanho da raiz, claro que levando em consideração também o nível ósseo também dessa implantação. Então, uma vez testado, né, a gente vê nessa seleção e prova inicial que existem uns microespaços que eu posso fazer depois uma reanatomização que a gente vai falar mais à frente dessa técnica. Então, uma vez selecionado o diâmetro desse pino, eu vou ter que fazer agora um preparo do pino de fibra de vidro. Ou seja, eu vou ter que preparar a superfície. E dentro desse terceiro passo, envolve a imersão do pino em peróxido de hidrogênio a 37% por 60 segundos. Então, o que acontece quando eu faço essa imersão? Coloco ele dentro do pote DAP, aquele gel de clareamento, eu posso usar aquele gel de clareamento, colocar e deixar por 60 segundos. Vem a pergunta, né? Qual a finalidade do peróxido de hidrogênio nesse processo, né? Eu diria para vocês que a função dele é um tratamento de superfície, ou seja, um aumento da retenção criada com o uso desse peróxido. Por quê? Porque estudos têm mostrado, isso aqui publicado no Journal of Endodontics, né, que mostra o efeito do peróxido na superfície do pino de fibra de vidro. Então ele remove aquela camada epóxi, né, e promove essas microporosidades. Então o peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações é capaz de dissolver parcialmente a matriz de resina epóxi, sem interferir nas fibras, não prejudicando a sua integridade ou seu tamanho, nem o delimitando, o que resulta em um aumento da resistência de união
entre a resina e o pino de fibra de vidro. Então, por imagens de microscopia eletrônica de varredura, a gente vê essas microporosidades na superfície que desempenham um papel fundamental no aumento da retenção. Ou seja, o cimento penetra melhor na superfície, adere melhor na superfície desse pino de fibra de vidro, e isso contribui sobremaneira no sucesso dessas restaurações. Uma vez feito isso, continua-se o preparo do pino de fibra de vidro, da superfície, aplicação do silano e aguardar 60 segundos, e posteriormente ocorre a secagem do canal reticular com pontas de silicone, esse aqui da Angelus, e pontas de papel absorvente. Secou bem o canal. Agora sim, eu selecionei o pino. É interessante fazer uma reanatomização desse pino, ou seja, você vai personalizar aquele pino para aquele canal específico. Então, você aplica a resina, né, coloca um adesivo ali na superfície do pino, coloca uma resina, né, para que ela promova a aderência dessa resina na superfície do pino e leva no canal reticular. Só que, como eu tenho um componente da resina, é necessário fazer uma lubrificação do canal reticular no sentido de evitar a polimerização desse conjunto antes da cimentação. Então a gente coloca um gel KY, né, dentro do canal reticular para promover a lubrificação e posteriormente você leva o conjunto para dar essa reanatomização do canal reticular. Então é um processo extremamente minucioso, mas que você vai deixar mais diminuir aqueles espaços, ou seja, vai ser aqueles microespaços que vai permanecer, vai ser preenchido pelo cimento, né? E uma situação bem diferente daquela que pode ter falhas, né? Que a gente mostrou lá no início, quando você tem muitos espaços entre o pino e a parede dentinária. E aí você tem um conjunto. Aqui você tem um pino anatomizado, um pino personalizado para aquela situação em si, né? Um pino anatomizado. Depois, evidentemente, você injeta o cimento lá, né? Posicionamento do pino, né? Colocação do cimento. Hoje nós utilizamos muito esse cimento Rilaex 200 Auto Mix, do qual ele vem essa ponta, né? Que é injetada dentro do canal reticular, e isso evita muito bolhas, evita muito, às vezes, falta de cimento naquelas partes mais profundas do canal reticular, daquele comprimento, né? E certifica que o cimento penetrou toda a extensão daquela região, daquela área preparada, né? Então, posteriormente, a confecção no núcleo de preenchimento. Então você pode ver que, uma vez terminada a obturação do canal reticular e feito todos esses passos operatórios, eu vou confeccionar esse núcleo de preenchimento e aqui está apto, vou colocar um provisório e seguir os procedimentos restauradores indiretos posteriormente. Então o que a gente pode observar? Que do preparo à cimentação existe um longo caminho pela frente. Ou seja, um longo caminho, uma longa sequência técnica que deve ser respeitada, né? E que, se a gente negligenciar uma etapa dessa, pode influenciar em todo o conjunto do tratamento, né? Levar a falhas, levar a insucesso, levar a fracasso, que é uma situação bem desagradável. Então, eu queria mostrar um caso clínico do qual uma paciente tinha uma necessidade de colocar um retentor intrarreticular nesse dente, né? Tinha um remanescente coronário fragilizado e que não suportaria uma restauração direta. Então foi feito uma análise da radiografia inicial, comprimento da massa obturadora, em cima desse comprimento, deixando 4 milímetros de remanescente, eu teria que tirar 17 milímetros nesse comprimento. E já tinha um tratamento endodôntico submetido, então foi tirado a resina desse dente, né, exposto à gutta-percha. E agora vem o primeiro passo, o preparo, né, e a seleção inicial desse pino. Então foi feita aqui a seleção inicial, né. Aqui mostra uma foto de um diâmetro de um pino 0,5, né, que já vem uma broca compatível com aquele diâmetro, né, certificando o comprimento radicular, né, 17 milímetros, considerando os 4 milímetros necessários de remanescente, né?
E aí, a secagem do canal radicular, né? E a prova inicial. Então, olha os espaços que a gente tem uma vez colocado. Então, seria necessário reanatomizar esse pino. Então, uma vez sabendo disso, eu vou fazer um preparo prévio do pino, conforme nós colocamos nos slides anteriores, né, o preparo da superfície para criar aquelas micro retenções no pino, deixa por 60 segundos, né, no peróxido 37%, aplicação do silano por 60 e após 60 segundos, eu vou começar agora a reanatomizar esse dente, através do pino de fibra de vidro. Então, isolo o dente com gel KY e eu levo todo o conjunto e moldo o canal radicular. Moldo o canal radicular, começa a fotomineralização e faço a fotomineralização fora do canal. E aí nós temos esse pino reanatomizado. E agora sim, eu vou injetar o cimento, né, e levar todo o conjunto no canal radicular. Secagem, e eu levo todo o conjunto lá. Injeto o cimento e levo o conjunto dentro do canal radicular. Que aí, uma vez fotopolimerizado, essa situação, fotopolimerizado o conjunto, eu acabo de finalizar um núcleo de preenchimento. Então, a aplicação do adesivo universal para me preencher com resina agora esses espaços. Então, foi feita toda a sequência e aqui está o núcleo de preenchimento. Então, nós entendemos que essas situações de preenchimento, ou seja, da colocação desse núcleo, da restauração definitiva, hoje é fundamental o endodontista conhecer esses passos, né, técnicos, entender a importância desse selamento apical, né, do selamento apical, esses 4 milímetros de remanescente e a colocação do retentor, esse preenchimento de uma forma minuciosa que a gente viu na técnica, mas que é importante para o sucesso do tratamento a longo prazo. Claro que o pino de fibra de vidro não pode ser indicado de forma arbitrária, existem indicações específicas para isso, tem situações que não é necessário, às vezes a restauração direta resolve a situação, mas a gente tem que conhecer todos esses passos técnicos para a gente alcançar o sucesso. Lembrando que o sucesso endodôntico ele é dependente também da restauração definitiva, e a gente viu a influência desses materiais restauradores. As dúvidas e questionamentos que tiverem, a gente vai colocar no fórum de discussão, me coloco as ordens para as dúvidas que porventura surgirem após essa aula. Então revise os conteúdos, bons estudos para vocês. Eu queria encerrar essa aula com um pequeno vídeo que mostra um pouco da situação do qual nós estamos vivendo, mas que não é momento de desespero, conforme eu falei lá no início, é momento de aprendizagem, é momento de evolução, né? E que tenhamos sempre o equilíbrio acima de nossas ações, prudência e avaliar cada situação da nossa vida como uma oportunidade de crescimento. Um grande abraço a todos e até a próxima.